Se você está completando 18 anos agora, 2026, fica nesse vídeo. Às vezes você ouvir um jovem da sua idade talvez possa te ajudar. Prazer, eu me chamo Estelur, porém na vida real me chamo Arthur Souza. E eu não poderia estar mais feliz do que hoje, dia 24 de janeiro, que eu mostrar pra vocês. Eu tô completando 18 anos de idade. E tirando o fato ruim que eu vou ter que me alistar, eu tô muito feliz. Porque mais do que nunca eu vou conseguir começar meus projetos. E, cara, isso é um impasse na vida de um jovem, principalmente o jovem que tenta fazer tudo certo, sabe? Tipo, eu tentava não usar documentos de pessoas maiores, por mais que eu já usei uma vez, mas eu tentava não usar documentos de pessoas maiores para poder trabalhar com a internet, sabe? E chegou o grande momento onde eu vou poder usar meus próprios dados, eu vou poder eu mesmo, sabe? Usar o meu próprio nome para criar minha loja, para tudo na internet. Então, fica nesse vídeo porque a gente vai ter aqui uma conversa e bom, vamos lá. Cara, o sentimento de completar 18 anos é meio 880. O 80 que você provavelmente vai ter mais liberdade na vida em muitas áreas, e o 80 são as preocupações. Que, velho, essas preocupações a gente devia deixar com Deus. Que Deus resolve, sabe? Eu não posso ser um completo hipócrita e dizer que eu não tenho preocupações, até porque eu tenho e não sou poucas, sabe? Eu tenho preocupações de tipo, como eu vou conseguir ir pro céu, como eu vou agradar a Deus, como vai ser minhas lojas de dropshipping, como vai ser meus projetos, como vai ser meu canal, como vai ser meu futuro. Há mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás, eu me preocupava muito se eu iria conseguir, sabe, fazer dar certo meus projetos. E hoje em dia eu percebo que a minha maior preocupação é se eu vou passar no exército. E que eu realmente não quero, sabe? E se você também vai fazer 18 anos, chegou nossa hora, cara. Não tem como escapar. Agora, se as suas preocupações são outras além do exército, cara, posso falar uma coisa pra você? Não se preocupa não. Se você tem pai, se você tem mãe, se você tem um teto, cara, não se preocupa tanto com as coisas. Tenta arriscar em algumas áreas da vida, estuda, porque por mais que eu não acho que o meio escolar vai te ajudar, os estudos vai, cara. E eu tenho muita certeza que estudar vai te ajudar e muito, sabe? Eu mesmo, recentemente, eu comprei um curso de dropshipping. E por mais que na última semana eu tava com a cabeça bem quente, bem estressado, bem avoado, é, já, já me acalmei, já mantive a calma. E voltar a pensar ainda no que fazer, sabe? Agora que eu tenho 18 anos. Que eu pedia muito pra Deus, que eu queria muito chegar aos meus 18 anos pra trabalhar com design, trabalhar tudo que eu quero, sabe? E agora eu tenho meus 18 anos. E mais do que nunca eu tenho que ter um bom psicológico para não endoidar, para eu ter discernimento das coisas, para eu buscar mais a Deus e, se possível, influenciar as pessoas ao bem, sabe? E eu te aconselharia a fazer a mesma coisa, tentar não se preocupar muito, porém arriscar em algumas áreas da vida, sabe? Porque, cara, você só tem 18 anos igual eu, sabe? A gente não tá lá em 1900 lá vai bolinha, onde dava pra comprar um lote por 10 mil ou um carro por 5, sabe? A gente tá em 2026 e as coisas estão muito difíceis hoje em dia, sabe? Talvez seja difícil você me compreender por eu não ter experiência em nada na vida, sabe? Eu também desconfiaria muito de um jovem de 18 anos falando sobre a vida, sendo que não viveu a vida, sabe? Porém, mesmo eu não tendo muita experiência de vida, eu vejo muita coisa ao meu redor que dá pra eu pegar de exemplo do que é bom, do que é ruim, do que eu devo fazer da minha vida, sabe? Do que eu também não devo fazer, dos conselhos que eu devolvi, dos conselhos que eu não devolvi, sabe? E um conselho que eu te dou, mesmo eu não tendo feito nada na vida, se você não tem nenhum propósito de vida por enquanto e não sabe o que fazer da vida, cara, não inventa de ir fazer uma faculdade só porque falaram pra você fazer, sabe? Talvez você vai se frustrar muito, talvez você vai estudar em algo que você não quer e, cara, no futuro você pode se arrepender muito, sabe? Ao invés disso, faz um mini curso,
Pesquisa na internet o que dá pra fazer com 18 anos de idade, sabe? O que você deve procurar de emprego, o que você pode agregar na sociedade, sabe? Porque a nossa geração, confesso que tá muito perdida. As pessoas da minha idade, não é querendo julgar nem condenar, mas tá cada vez pior. E a gente vê um mundo mais caótico, as pessoas perdendo o amor, e cada vez menos buscando a Deus, sabe? E outra coisa, mais do que nunca, toma muito cuidado com quem você anda. Porque agora você tem 18 anos e amizades influenciam muito, sabe? E pra te levar pro fundo do buraco, cara, é muito fácil, de verdade. Eu não tô dizendo também pra você parar de falar com todos os seus amigos, parar de falar com todo mundo, sabe? Pelo contrário, às vezes você consegue até ajudar eles, sabe? Se você for uma pessoa que busca Deus, que é cristão, que ou tá tentando melhorar de vida, sabe? Você pode muito agregar na vida de alguém. Eu sei que foi um pouco contraditório, tipo, afasta suas amizades, mas não afasta. Mas o que eu digo é pra você tomar cuidado, sabe? Pra onde eles às vezes querem te levar, pra onde eles estão tomando rumo de vida, se eles têm um propósito ou não, sabe? E se caso eles não tenham um propósito de vida, você pode muito bem ajudar eles a encontrar, sabe? Falar sobre Deus, falar sobre a vida, falar sobre a carreira. Porque às vezes o que falta em muitos jovens da minha idade é ter aquele ponto de gatilho. Talvez não de gatilho seja a palavra correta, mas aquele ponto de referência, sabe? Que tá faltando. Cada vez mais jovens que procuram ter uma vida certa. Talvez não seja certa a palavra. Talvez certo não seja a palavra certa a se falar, sabe? Mas que buscam ter uma vida melhor cada vez mais, sabe? E eu não tô falando só de dinheiro. Tipo, eu mesmo, eu tento sempre falar sobre Deus para meus amigos, eu tento influenciar eles ao máximo possível das coisas boas, sabe? Principalmente quando é questão de Deus, eu tento falar bastante. E isso já ajudou um amigo meu. Eu tinha um amigo meu que tinha muita pouca fé. Ele conhecia Deus, sabia tudo sobre Deus, mas a fé dele era muito pouca. E aos poucos eu fui conseguindo ajudá-lo. Hoje em dia ele é um dos meus melhores amigos. E hoje em dia ele tem uma fé que talvez ultrapasse a fé que eu tenho, sabe? E, cara, isso é muito incrível porque às vezes a gente ser uma luz na vida das pessoas, sendo tão jovem, cara, a gente ser uma referência para as pessoas, cara, de verdade é muito bom. E eu te aconselho, seja a luz para as pessoas, mesmo sendo tão jovem. E bom, é isso, eu tentei abordar vários tópicos nesse vídeo. Preocupações, Deus, a vida, o futuro, amizades. E se você tem 18 anos, ou tá fazendo 18 anos agora, em 2026, não se desespera, cara. Coloque suas preocupações em Deus. E Ele é contigo, sabe? Que Jesus possa te abençoar. E até uma próxima. Fique com Deus.